Existe alguma regulamentação que permita ou que proíba construções de presídios de âmbito privado? Não, presídio, existe até uma proposta para que os presídios se tornem privados no Brasil. Só que isso ainda não vingou. Presídio no Brasil é público. É como se fosse polícia militar, não existe polícia privada. Então, quem tem que construir é a União ou o Estado. Não existe a possibilidade ainda de uma empresa privada tomar conta, construir, colocar agentes privados ali para fazer a segurança para cuidar daqueles marginais que estão ali. Então isso depende de aprovações de leis para que isso aconteça? Ou é uma questão de alguém assinar alguma coisa e... Não, depende da vontade do chefe do executivo de criar esses presídios. Vontade, demanda. A lei já existe. Ele pode fazer isso. Pode fazer. Já existe. Até porque você tem uma população carcerária. Você precisa, na cabeça deles, né, colocar esses vagabundos em um local onde não fiquem muitos vagabundos na mesma cela. Qual é a solução? Construir. E para construir, é como se o presidente hoje quisesse construir uma ponte em algum lugar que ligasse o Brasil até a Argentina. Ele vai fazer um acordo, o Brasil vai dar a parte dele e a Argentina vai dar a parte dela. É como se o governador do estado hoje quisesse criar como foi o PP. Criou o PP, como é que ele fez? Decreto. Ele não precisou de... Né? Ele não mas a gente está falando de federação ou... Tanto faz, porque presídio ele tem federal, que é o DEPEN, e tem a SEAP e as secretarias nos estados. Então, se você falar de DEPEN, o presidente quer construir 5 presídios federais. Ele vai construir 5 presídios federais. Ele não precisa de autorização. Então o governador, amanhã, se ele cismar e falar assim, exemplo... Se tiver orçamento. Não, então, ele não vai fazer por causa da responsabilidade fiscal. Privatizado. Não, privatizar depende de lei. Não. Depende de lei para isso. Eu tô falando do privatizado. Por exemplo, privatizado eu vou usar o nome aqui porque é o que me vem de dinheiro na cabeça. O Ike, exemplo. Não tô julgando o mérito dele ter sido preso por outras coisas, mas tô dizendo o Ike, que tem dinheiro, ele fala que vou investir no mercado de prisão. Ele não vai conseguir. Não pode. Não pode. São, como é que eu vou te falar? São monopólios do Estado. Estado, entendi. Quando eu digo Estado aqui, o Estado do Rio de Janeiro, Estado em geral, no sentido do Brasil. É um monopólio, entendeu? Pra mim era o governador. Ele não pode. Não é pode. A federação. Não pode. É na União, se for presídio federal, e nos estados, se for presídio estaduais. Mas eles podem construir sim. Algum parlamentar tem que criar uma lei, ela tem que ser aprovada. Vai criar, porque tem que ter orçamento. Mas dá, cara, eu vou te falar. Não, peraí. O privado... Que permita a criação. O Estado pode fazer... Não, o privado. Não, o privado não tem Ninguém como. Pode. Não, pode se tiver uma lei nesse sentido. Mas federal ou municipal? Federal. Porque federal, estadual não. Criar essa lei, colocar em votação para que a iniciativa privada possa investir nesse ramo, possa criar... Então, mas isso em âmbito federal. Estadual, isso. Não. O Estado não pode dizer, aqui hoje eu tenho segurança privada em presídio. Não. Isso tem que ser âmbito federal. Isso. Entendi. Entendeu? Para mudar essa característica de poder fazer um presídio... Provavelmente, muitos empresários explorariam essa... Com certeza. Como essa questão dos bingos agora, muita gente já está esperando para poder, o governo federal aprovar para poder abrir os seus bingos aí. Tem muito empresário querendo. Vai movimentar a economia. Vai deixar muita gente viciada, né? Não, mas até a questão do presídio, eu penso Falar viciado, o pessoal do Bolsa Família tá jogando bem nas bets, né? Papo de bilhões, né? Acontece, né, cara? Dinheiro vai e volta. Caramba, estão movimentando bem a economia, mas não é pra se alimentar esse dinheiro. Então, joguinho de vez em quando, né? Pra distrair, né? A economia. Correto. Tudo é uma questão de ponto de vista. Isso aí. Não, eu queria saber qual era a tua opinião sobre isso. Tudo é uma questão de ponto de vista. O meu é esse. Entendi. Tá alimentando os cofres públicos. Exatamente. Tá voltando com o dinheiro, né? Dobrado. Porque arrecada mas 3 bilhões o dinheiro é muita de coisa, volta e o imposto das empresas. 3 bi? Isso é muito dinheiro, né? Em Fora agosto, a lavagem. Fora a lavagem. Mas nessa questão do presídio, né? Sim. Até mesmo na questão de negócios, por exemplo, hoje o presídio estadual, alguma empresa, você vai lá e fabrica, por exemplo, para a tropa, os coturnos, os uniformes... Não, aí você pode contratar de empresa particular. O que tu não pode é delegar todo o monopólio daquela prisão
para um privado. Você não pode. Entendi. Tipo assim, os Estados Unidos tem isso, né? Tem os 100%, presídios. né? Tem presídios que são privados, com agentes privados que o Estado delegou para eles fazerem aquele tipo de segurança. Aqui no Brasil não tem, isso dependeria de uma lei federal. Agora, você falar que se o governo do Estado pode criar presídio, pode. O governo federal pode. Tanto que o governo federal criou vários presídios federais aí, né? Que são os presídios que são chamados RDD, que os presos que estão em regime diferenciado vão para lá e são presídios mais rigorosos, em tese, né? Mas aí, nessa questão, pô, a gente tem mais bandido de menos periculosidade do que o... Então, mas constrói presídio. O que não pode é soltar preso porque não tem vaga. Exatamente.